Amém. Hoje é um dia muito especial, aniversário da irmã Janete Bragança, uma mulher, uma serva do Deus Altíssimo. E queremos presentear não só a ela, mas a todos que vieram ao culto do aniversário dela, com a ministração desta palavra do Senhor, em homenagem ao aniversário da irmã Janete Bragança. A palavra fala sobre um evangelho de amor. Muito se tem pregado sobre o evangelho de Jesus Cristo nesses dias. Tem se falado muitas coisas. Mas toda a lei de Deus se cumpre no amor. Toda a lei de Deus se cumpre em 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a ti mesmo. E já que é o aniversário de uma irmã, a irmã Janete Bragança, nós vamos mostrar na palavra de Deus exemplos de mulheres que praticaram o amor de Deus, porque eram mulheres de Deus, porque eram mulheres que estavam rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. O primeiro exemplo de mulher que nós vemos na Bíblia que praticou esse evangelho do amor, que praticou o amor, foi Dorcas. Dorcas foi uma discípula de Jesus Cristo que viveu a sua vida praticando o amor de Deus. Ela confeccionava vestes e roupas para aqueles que tinham necessidade. E ela dava esmolas, ela supria as necessidades daqueles que vinham até ela. Ela tinha um coração generoso, bondoso, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Ela tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela não vivia uma religião. Ela não frequentava cultos. Ela não ia a um templo para se unir a outros irmãos como um costume. Mas ela tinha uma vida com Deus. Ela vivia a palavra de Deus na prática, porque o seu coração foi transformado pelo sangue de Jesus Cristo. E Jesus era o seu Senhor e o seu Salvador. Então Dorcas, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, ela praticava o amor de Deus, suprindo a necessidade daqueles que cercavam a ela, com roupas, com esmolas, certamente dava prato de comida, supria aquele que estava passando fome. E todos amavam Dorcas. Dorcas era amada, porque viu nela a expressão do amor de Deus. Nós lemos isso no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: havia em Jope era uma cidade, uma discípula de Jesus, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras que fazia e pelas esmolas que dava. A sua vida como discípula de Jesus era notável aos olhos dos homens pela expressão de forma prática do amor de Deus. E a Bíblia nos ensina que todos nós, não só Dorcas, que foi uma mulher notável, mas todos nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
somos chamados a praticar o amor para uns com os outros. Em 1 João, carta de 1 João 3 diz, 1 João 3,11 diz assim: porque a mensagem que ouvisteis desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão Abel eram justas. Aqui fala que a mensagem desde o início que nós temos ouvido, e que Jesus nos fala até hoje, é que nós devemos amar uns aos outros. E amar fala de se importar. Caim não se importou com seu irmão Abel, ao ponto de matá-lo. E hoje nós podemos matar com a omissão, com a indiferença ou com palavras que magoam. Mas o amor se importa verdadeiramente com o outro. E ainda em 1 João 3, versículo 15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna de Deus permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos naturais deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ainda em 1 João, carta de 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama ao outro é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, porque fala no versículo 9 e 10 assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, ao mundo, para vivermos por meio de Jesus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E aí continua no versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus foi capaz de dar o seu próprio Filho na cruz e o ressuscitar ao terceiro dia, para nós termos a oportunidade pela fé de sermos salvos, de podermos viver eternamente com Deus, se próprio Deus deu esse exemplo, nós também devemos seguir esse exemplo e amarmos os nossos irmãos, dando as nossas vidas por eles. Como dar as nossas vidas? Suprindo necessidade, consolando uns aos outros, chorando e rindo uns com os outros, aprendendo a ouvir, ajudando de uma forma prática, visitando os que estão doentes, não falando mal. Isso tudo é amor. E diz ainda em 1 João capítulo 4, versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Pula agora para o versículo 19 de 1 João 4. Nós amamos aos outros porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então todos nós somos chamados a viver uma vida onde o amor é colocado de uma forma prática para com aqueles que Deus coloca em nosso caminho. E assim foi Dorcas, uma discípula que praticou o amor de Deus. Outro exemplo de mulher que viveu o evangelho do amor foi Maria. Abre lá em Atos, volta lá para o livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12. Atos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: considerando Pedro a sua situação, porque Pedro havia sido liberto da prisão, ele foi preso porque estava pregando a verdade de Jesus Cristo. E Deus o libertou da prisão. E solto da prisão, vendo-se livre daquela cadeia, ainda no versículo 12, Pedro então resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui mostra uma mãe, Maria, mãe de João Marcos, que abriu a sua casa para que muitos irmãos estivessem orando por Pedro. Eles estavam fazendo ali uma reunião de oração. Eles estavam orando. E aqui mostra uma mãe que tinha uma vida de oração, ao ponto de abrir a sua casa para que todos orassem juntos. Nós temos aqui uma mulher que é uma mãe, mãe de João Marcos, também um discípulo do Senhor Jesus. E esta mãe tinha um princípio na vida dela, a importância de se ter uma vida de oração. Então ela praticou o amor através de uma vida de oração. Então Maria, essa simples mãe, porém uma mulher de oração, viveu o evangelho do amor. Outro exemplo de mulher que viveu o evangelho do amor está em Atos 12, ainda em Atos 12, 13 a 16, versículo 13 a 16, diz assim: quando Pedro bateu no portão de quem? Da casa de Maria, mãe de João Marcos, onde estavam todos orando. Então Pedro bateu no portão, e quando ele bateu, veio uma criada, uma empregada chamada Rode. Ela ouviu a batida no portão e veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem abriu o portão para Pedro entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão batendo. Então os que estavam orando, ouvindo ela falar isso, lhe disseram: estás louca? Porque eles achavam que Pedro ainda estava preso. Mas ela, essa criada, essa empregada, essa simples mulher e criada, insistiu, afirmando: não, Pedro está lá no portão. Então os que estavam orando disseram: não é ele não, é o anjo dele. Mas ela insistiu e Pedro continuou batendo, pá, 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 no portão. Então eles, ouvindo a batida, deram ouvido àquela mulher, ouviram novamente Pedro batendo, abriram o portão e ao verem Pedro ficaram perplexos, atônitos. Eu quero aqui mostrar esta mulher chamada Rode. Rode era uma empregada, provavelmente inculta, sem muita sabedoria humana.
era apenas uma empregada. E além disso, era mulher que naquela época não tinha muita voz. Mas todos estavam tão envolvidos na oração que ela foi a única a ouvir Pedro batendo a porta. E ela, ouvindo Pedro bater na porta, ela abriu. Ela não abriu imediatamente a porta. Ela ouviu, reconheceu a voz de Pedro e correu lá para dentro. Ei, gente, Pedro está no portão batendo. E eles falaram, você está louca? E ela podia ter ficado magoada e falado, também não vou falar, vocês agora que ouçam, não vou falar mais nada, vou ficar na minha, já que vocês me chamaram de louca. Mas ela não se prendeu a mágoas, a pequenas coisas, estão me chamando de louca? Deixa pra lá, eu vou insistir, porque importa que eles saibam que Pedro está à porta. Gente, eu estou falando de novo, Pedro está lá na porta batendo. E eles tão espirituais que disseram, não, né? Pedro não é um anjo. Ela, não, ele está lá. E eles então ouviram Pedro bater novamente. E eles abriram o portão e viram Pedro. Essa mulher, ela expressou o evangelho do amor, não ficando magoada e insistindo em anunciar as boas novas. Ela fez a diferença quando ela insistiu em pregar, em anunciar a verdade. Que vivamos esse evangelho e sejamos como essa mulher Rode, que praticou o amor pela insistência e pela sensibilidade em ouvir a batida de Pedro na porta. Que nós possamos estar sensíveis para ouvir Jesus batendo a porta do nosso coração. Deixemos ele entrar, deixemos ele ter intimidade conosco e, por conta dessa intimidade com Jesus, possamos ser instrumentos para insistir em anunciar as boas novas, o evangelho do amor para outras vidas. Um outro exemplo de mulher que viveu o evangelho do amor está em Atos 16. Atos 16, de 1 a 2. E o nome dela foi Derbe. Diz aqui, chegou também a Derbe e a Listra. Na verdade, o nome da mulher não era Derbe. Derbe era o lugar, a cidade onde Paulo chegou. Então chegou a cidade de Derbe e a cidade de Listra, o apóstolo Paulo. E ali, naquela cidade onde Paulo havia chegado, havia um discípulo chamado Timóteo. Então lembre, o nome da mulher não é Derbe, o nome da cidade é que é Derbe. E nessa cidade havia um discípulo de Jesus Cristo chamado Timóteo. E ele era filho de uma judia crente mas de pai grego. E de Timóteo, esse discípulo, dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aqui mostra uma mulher judia crente. Ela era judia, mas havia se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Havia colocado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E ela tinha um filho chamado Timóteo, que cresceu aprendendo dela sobre Jesus Cristo. O seu pai era grego. Aqui não diz se ele era cristão ou não, mas a sua mãe era cristã. Era judia, mas era cristã. Tinha colocado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E passou essa herança para o seu filho Timóteo. E seu filho Timóteo também se tornou um cristão, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque viu isso, esse exemplo de vida na sua mãe. A diferença que essa mulher fez foi ser uma mãe segundo o coração de Deus, rendida aos pés de Jesus, e passou essa herança para o seu filho. Viver o evangelho do amor é ser uma mãe segundo o coração de Deus e deixar como herança para os seus filhos esse viver aos pés de Jesus. Porque essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos.
uma vida com Cristo, uma vida servindo a Cristo, para que eles aprendam isso. Outro exemplo de mulher que viveu esse evangelho do amor de Deus foi Lídia. Ainda em Atos 16, versículo 13, de 13 a 15, diz assim: no sábado, saímos, Paulo e os que estavam com ele, saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles estavam orando junto, havia um grupo de pessoas orando junto ao rio. E então eles se assentaram ali e começaram a pregar às mulheres que estavam ali naquele lugar. Elas haviam concorrido ali para aquele lugar, havia muitas mulheres ali, e o apóstolo Paulo e todos que estavam com ele começaram a pregar para essas mulheres. E no meio dessas mulheres havia uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela era temente a Deus, mas ela ainda não havia se convertido. Porque uma coisa é simpatizar com as coisas de Deus, e outra coisa é se converter, se render ao Senhor, colocar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela gostava de ouvir as coisas de Deus, então ela foi ali para ouvir. Ela era temente a Deus e ouvindo o que o apóstolo Paulo estava ensinando da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ele começou a trazer revelação na sua palavra e ela entendeu sobre salvação em Jesus Cristo e ela entregou a vida dela a Jesus. E aí no versículo 15 fala: depois de ser batizada nas águas, ela e toda a sua casa. Então Lídia se converteu, toda a sua casa se converteu, eles foram batizados nas águas. Lídia então rogou, pediu ao apóstolo Paulo e todos os discípulos que estavam com ele, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja bem, essa mulher, ela acabou de se converter, ela e toda a sua casa. E logo ela praticou a hospitalidade. Ela falou: se eu sou digna, se me consideram fiel a Deus, que o apóstolo Paulo e todos que estão servindo com ele, fiquem na minha casa. Vai ser o meu prazer hospedar vocês, homens de Deus. E lá em Romanos 12, 13 fala para praticarmos a hospitalidade. Abrimos a nossa casa para que outros se alimentem. Abrimos a nossa casa para que homens e mulheres de Deus possam ter onde ficar. Abrimos a nossa casa para ter reuniões de oração, para ter cultos, para que a palavra de Deus seja ministrada. Abrir a nossa casa para abrigar pessoas homens e mulheres de Deus estão passando necessidade. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu, uma extensão do céu aqui na terra. Lídia expressou o evangelho do amor. Outra mulher também que expressou esse evangelho, viveu esse evangelho do amor, foi Priscila. Nós vemos isso em Atos 18. Atos capítulo 18. Versículo 1 a 3. Atos 18, versículo 1 a 3 diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com sua mulher Priscila, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, isto é, faziam o mesmo trabalho, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E versículo 18 do mesmo capítulo diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila
e Áquila. Priscila era esposa de Áquila. Eram cristãos que vieram da Itália, fugidos. E o apóstolo Paulo encontrou este homem e esta mulher que abrigaram ele em sua casa, isto é, praticaram também a hospitalidade e trabalharam juntos, não só no natural, mas também no espiritual, porque juntos eles fabricavam tendas e juntos pregavam a palavra. E Áquila e Priscila foi um casal que serviu no Senhor, auxiliando o apóstolo Paulo. Mas Áquila não fez isso sozinho, ele tinha uma esposa que certamente cozinhava para eles, que arrumava a cama para eles, que lavava a roupa deles. E não desmerecendo o que ela fazia, o que ela fez foi de suma importância, porque ela era uma auxiliadora idônea para que Áquila e Paulo fizessem tendas e pregassem a palavra. Talvez Áquila e Paulo, nesse momento de vida, não conseguissem fazer isso se não houvesse uma Priscila ajudando-os, auxiliando-os, fazendo o que era necessário. Então Priscila, sendo uma esposa auxiliadora idônea, fez a diferença. Ela viveu o evangelho do amor. E hoje, por último, nós vamos falar sobre mais uma mulher que também viveu o evangelho do amor. Está lá em Romanos 16, um livro depois de Atos, Romanos 16, de 1 a 2. Romanos 16, de 1 a 2, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O apóstolo Paulo fala, olha, está indo aí para o meio de vocês uma irmã chamada Febe, que sempre serviu a igreja do Senhor na cidade de Cencreia. Recebei a ela com amor, recebei a ela com carinho, ajudar ela no que for preciso, porque ela sempre protegeu os irmãos na igreja, inclusive a mim, esse que vos fala, apóstolo Paulo. Febe, uma mulher, uma discípula de Jesus Cristo, uma serva, que entendia que viver o evangelho era servir. E ela teve todo o seu prazer em servir aos irmãos na igreja. Ela viveu o evangelho do amor servindo. Ela foi uma serva segundo o coração de Deus. Então, viver o evangelho foi demonstrado na vida dessas mulheres, na prática do amor suprindo necessidades, sendo uma mulher de oração, sendo uma simples criada, mas que estava sensível à voz do Senhor Jesus Cristo, uma mãe cristã que ensinou seu filho a ser um discípulo de Jesus, uma mulher temente que praticou a hospitalidade, uma mulher que foi uma esposa auxiliadora idônea, servindo ao seu marido e ao apóstolo Paulo, e Febe, que foi uma serva que serviu aos irmãos, inclusive ao apóstolo Paulo. Isso é viver o evangelho do amor. Não é algo esvoaçante, são escolhas práticas que essas mulheres souberam viver na força e na autoridade e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você que vai ouvir essa palavra. Desfrute também dos louvores e da adoração que vai vir nesse CD também.
Que as letras e o mover desses louvores e adoração também possam falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.